A sociedade Inca se desenvolveu nas encostas da Cordilheira dos Andes, em uma extensa faixa vertical com aproximadamente 4 milhões de quilômetros de extensão. Esse território compreende hoje ao Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. Vale lembrar que os Incas foram responsáveis pela criação do Machu Picchu, ou como também mundialmente conhecida, a Cidade Perdida dos Incas. Essa cidade foi desenvolvida a mais de 2.500 metros de altitude. Costumes. Nascimento. Desde a gravidez, a mulher tinha que cumprir uma série de requisitos, como não comer determinados alimentos e frequentemente se abster da vida sexual. Um adivinho era consultado para prever se o nascimento viria com boa. As mulheres do povo pariam sem parteira e com dor. Depois de dar à luz, cortavam o cordão umbilical com um pedaço de cerâmica e o guardavam para dar ao bebê comer caso ficasse doente. Puberdade e matrimônio. O início da puberdade era acompanhado por uma série de rituais. A mulher que tinha a primeira menstruação ficava 48 horas sem comer. Comia um pouco de milho cru no terceiro dia e no quarto se purificava tomando um banho. Ela recebia um vestido novo, sandálias e um nome definitivo. Os homens também ganhavam com a puberdade sua primeira vestimenta de homens e as armas, junto com o nome. O matrimônio era um ato exclusivamente civil, sem a menor intervenção religiosa. O Estado incaico partia da premissa de que ser solteiro era um luxo desnecessário e todo mundo tinha que se casar. Marcava-se uma data para o casamento geral, e nesse dia os homens e as mulheres ficavam em filas. O Inca e seus representantes nas províncias perguntavam a cada homem qual era a mulher escolhida, normalmente depois de já ter com ela um matrimônio de prova. Ele tira a moça da fila e a entrega ao noivo. O recém-casal se apresenta na casa dos pais da noiva, anunciando as boas novas. O pai faz a entrega simbólica da desposada e o noivo a recebe. Depois do matrimônio, eles vão até a casa das autoridades Ailu, onde recebem roupas novas, uma casa, um casal de lhamas e a parcela da terra que terão que trabalhar para subsistir. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, que eram lavouras estendidas por encostas íngremes, com sistemas de terraços. Haviam também as terras estatais, que eram cultivadas por todos os campos, e a produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes e os militares. Os excedentes eram estocados em armazéns instalados ao longo de todo o império. E para melhorar a produtividade da terra, eram usados dois recursos, a adubação e a irrigação, e também criavam as lhamas, que serviam para o transporte, a alpaca e a vicunha, das quais obtinham lã e carne. E para prestar conta dos impostos recolhidos e controlar a produção era usado o quipu. O quipu consistia em um cordão no qual estava preso uma série de pequenos cordões coloridos pendurados em forma de franja e com vários nós. Social. A sociedade Inca era dividida em três grupos, que se organizavam hierarquicamente, formando uma pirâmide na base. Ficavam os Yanaconas, que eram escravos selecionados para proteger os seus senhores. Na parte do meio da pirâmide ficavam os nobres, que eram membros da família do Inca, ou descendentes dos chefes e clãs, e os sacerdotes denominados de Grande Inca, que ficavam no topo da pirâmide e realizavam culto ao sol. Eles eram responsáveis pelos costumes religiosos e pela educação dos jovens. Política dos povos incas. A organização do seu governo imperial ocorreu a partir de uma série de vitórias militares que intimidavam outros povos. A expansão de seu território por meio delas e as populações que foram militarmente subordinadas só reafirmavam o poder dessa civilização. O imperador Inca era considerado um descendente do Sol, e por essa condição divina deveria ser responsável pela criação das leis e era principal guardião de todos os bens que pertenciam ao Estado, inclusive as terras. Abaixo do imperador estavam os sacerdotes, chefes militares, juízes, governadores provinciais e sábios. Alguns deles controlavam o império, pois possuíam bastante poder dentro dele.